Voltamos com o nosso programa para conversar sobre esclerose múltipla com o Dr. Leandro Teles, que em breve vai lançar o mais recente livro dele. A gente já vai falar disso detalhadamente daqui a pouquinho. Dia 10, né? Vai ser? Dia 10 agora de junho, aqui na Livraria Cultura, Conjunto Nacional, lançamento do Depressão Não é Fraqueza. Já te trouxe um exemplar aí autografado. Tem palestra, tem encontro com o Dr. Leandro, pode tirar foto, é um evento. Além da alegria de lançar mais um livro, né? Legal, uma honra. Dr. Leandro, é a semana da esclerose múltipla mundial? Mundial. A gente tem uma data brasileira, que é em agosto, e tem uma data mundial, que é agora, dia 30 desse mês, e é uma doença extremamente importante. Em neurologia, é uma das doenças mais relevantes, porque o diagnóstico ele é característico, o tratamento é viável e tem muito mito, muita desinformação. Por isso é um tema que vale a pena você conhecer para vigiar a si e os outros e diminuir um pouquinho o estigma, né? Aquela atriz, a Cláudia Rodrigues, sofre de esclerose múltipla? Ela sofre, é uma das portadoras famosas e que fala abertamente com relação a isso. Ela tem uma forma até de difícil controle, mas você vê a luta dela para se manter ativa, participativa, ela é uma guerreira, né? Tá, vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Leandro, é mito ou verdade que a esclerose múltipla é mais frequente em idosos? Isso é mito, né? Muita gente confunde esse termo, a esclerose é coisa de idoso, de idade, é uma doença relacionada ao envelhecimento. Não. A esclerose múltipla é mais comum em jovens. Dos 20 aos 40 anos, pode acontecer em idosos e em crianças, mas é exceção. Mais comum em jovens, principalmente do sexo feminino, 2 vezes mais comum do que no masculino. Mulheres de pele clara, mais caucasianas, existe uma questão genética envolvida nisso. Então é uma doença inflamatória que aparece em jovens. Isso torna a doença muito importante. Exato. Porque acontece quando a pessoa está no auge do seu rendimento escolar, do trabalho, social, e pode trazer desconforto. E se o diagnóstico não for feito rápido, a pessoa acaba acumulando sequelas de forma desnecessária. Hoje ainda demora-se muito para o diagnóstico de esclerose múltipla. É mito ou verdade que a doença ocorre por ataque do próprio sistema imunológico? Isso é verdade. A esclerose múltipla é uma doença que a gente chama de autoimune. Se quiser passar até o próximo slide, pessoal da produção, você tem um ataque do sistema imunológico da pessoa às células do cérebro, da medula ou do nervo óptico. Toda a parte cognitiva. Pode pegar a parte de motricidade, sensibilidade, visão, fala. Os sintomas são os mais variados possíveis, porque você tem ilhas, focos de inflamação. Então, existem várias doenças autoimunes, onde o sistema imunológico, que deveria atacar vírus, bactéria, devia policiar o corpo, passa a reconhecer alguma coisa do organismo como estranha e atacar essa coisa. O próximo slide mostra bem aonde o sistema ataca. O neurônio, olha, ele tem a cabeça da célula e depois ele tem um prolongamento, como se fosse um fio elétrico. Então o sistema imunológico, ele ataca esta bainha, este encapamento, como aquela capa do fio elétrico, faz com que a pessoa perca a ação da mielina, que é esta capa. Então a gente chama de doença inflamatória autoimune. Por isso que é muito importante reconhecer, porque modulando o sistema imunológico, você diminui os surtos. Se passar o próximo slide, a gente vai ver como é que ela ataca realmente o cérebro na vida real. Olha aqui uma ressonância. Você percebe que você tem o cérebro, um cinza mais escuro, e você tem algumas manchinhas em branco. Isso são focos de inflamação causado por ataque do sistema imunológico. Então, tá bem inflamado, então. Por isso que você chama esclerose múltipla. Esclerose é cicatriz. Inflamação que leva a cicatriz. Múltipla é porque são múltiplos focos, só que eles não acontecem na mesma hora. Eles acontecem em momentos diferentes. Inflama aqui, passa um tempo, inflama ali. Então a pessoa tem que estar ligada com formigamentos, perda de força localizada, porque ao longo do tempo essas inflamações podem levar a uma dificuldade de movimentação ou de percepção, isso que define a esclerose múltipla. Continuando com mitos e verdades, doutor Leandro, é mito ou verdade que a esclerose múltipla pode se apresentar com sintomas motores, sensitivos ou oculares? É verdade, muita verdade. Na verdade é uma doença do sistema nervoso central, que é o quartel-general do nosso organismo. Ele não pega os nervos periféricos, pega o sistema central, cérebro, medula e nervos do olho. Então, dentre os sintomas mais importantes está turvação de um olho com dor na movimentação, perda da caracterização de cores, olha lá, alteração de sensibilidade.
localizada, que dura mais que 24 horas, tem que chamar atenção. Perda de sensibilidade do lado do rosto ou do corpo. Chama atenção, então. Tem que chamar atenção e procurar o neurologista ou o pronto-socorro. Alteração visual de um olho, fraqueza de um membro ou das duas pernas persistente, visão dupla, falta de coordenação motora, alteração de fala ou deglutição, visão dupla. Qualquer sintoma focal, localizado, que persiste, tem que chamar atenção. Não pode esperar passar. Ah, mas eu sou jovem, eu sou saudável. Esta é uma doença que pega jovens saudáveis mesmo. Esses sintomas são 2 ou 3, um só, todos? Pode ser qualquer um isoladamente. Ah, tá. Por quê? Porque o surto ele acontece numa região pequena do cérebro da medula. Se você não fizer nada, em alguns dias pode ser que ele passe. E que você fique meses sem ter de novo. Mas com o tempo, a tendência é ele ser mais forte e começar a levar a sequela. Então, qualquer sintoma neurológico localizado que perdure por mais de 24... Porque é normal sentir um formigamentozinho que passa em minutos, algumas horas. Às vezes você está com uma fraqueza meio global. No caso da esclerose múltipla, aquilo chama atenção. Existe uma assimetria persistente. Agora, Regina, além desses sintomas, é comum também fadiga. Pessoas com esclerose múltipla têm muita indisposição, têm uma chance maior de depressão, pode ter alterações urinárias. Então a doença ela é complexa, crônica e quanto antes for feito o diagnóstico, melhor a chance de um tratamento eficiente. Tá, vamos continuar, peço que você me espere um minutinho. Com certeza. Doutor Leandro, eu fui assistir um espetáculo, eu já comentei isso aqui, que se chama Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. Me foge o nome do ator. É um ator que tem esclerose múltipla e ele conta como apareceu na adolescência. Ele andava e tropeçava muito. Eu conheço o trabalho do ator, também me fugiu o nome agora, mas eu sigo ele nas redes sociais e esse é um dos espetáculos mais longevos e super excelente, né? É uma história de superação, né? Se o pessoal puder lembrar depois lá em cima, pra gente passar o nome, porque é um trabalho belíssimo desse ator. Se fosse fácil, não teria graça. E ele traz com humor, com sutileza, todo o enfrentamento dele com relação à esclerose múltipla, que é uma luta de vida. Sabe que antigamente a sobrevida da esclerose múltipla era super pequena. 15 anos, 10 anos. Agora com o tratamento da década de 90 pra cá, a expectativa de vida é quase igual da população geral. Então é uma doença tratável, tem formas mais leves, mas é muito importante persistir, às vezes, com engajamento social, no trabalho, com as adaptações necessárias. Esse é um exemplo de superação e de empenho na causa, né? Exatamente. O Ocimar está me falando, o nome do ator é Nando Bolognese. O próprio, Nando Bolognese. Nando Bolognese. Bolognese se escreve Bolognese, sabe? Mas o nome do espetáculo é Se Fosse Fácil, Não Teria Graça. É maravilhoso o espetáculo, mesmo para quem não tem esclerose múltipla. Porque é uma história de superação e de vida e todo mundo passa por dificuldades e problemas, né? Fui lá assistir e me apaixonei. Continuando com mitos e verdades sobre esclerose múltipla, é mito ou verdade que a doença é uma degeneração neurológica contínua e progressiva? Isso é mentira. A doença ela não é degenerativa, como é, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, degeneração. Também não é uma coisa contínua e progressiva. Ela é uma doença inflamatória, onde você tem surto, remissão. Surto, remissão. Então ela vem aos saltos, às vezes no começo a pessoa tem um problema neurológico e volta ao normal. Só que com o tempo a tendência é que o surto deixe uma sequelinha. E o acúmulo dessas pequenas sequelas é que dá a perda de funcionalidade. Tem formas mais benignas e formas mais agressivas. Hoje com o tratamento, você vê pessoas com 10, 15 anos de doença super bem, que você olha na rua e nem diz que tem esclerose múltipla. Então não é degeneração, é inflamação. Por isso que o tratamento, ele é anti-inflamatório, modulador do sistema imunológico. Não é uma doença inexorável, não é um atestado de incapacidade. Isso é muito importante ficar claro para diminuir o estigma e o preconceito. Então, a doença inflamatória. Também não é sempre progressiva. Tem formas que a pessoa estagna e tem até formas que a pessoa com 2, 3 anos sem surtos até interrompe um tratamento, porque ela passou por uma fase onde o sistema imunológico estava mais ativado. É uma doença como qualquer outra crônica imunológica. A gente tem o lúpus, a gente tem diabetes tipo 1, psoríase, vitiligo, existem várias doenças. Esta é mais uma autoimune, só que o alvo do sistema imunológico aí é o sistema nervoso. É mito ou verdade que o diagnóstico de esclerose múltipla exige a realização de exames complementares? Isso é verdade atualmente. É muito importante a história clínica, uma pessoa jovem, saudável, com quadro neurológico focal ou com sequências de quadros neurológicos focais.
Ó, doutor, um dia formigou não sei o quê, durou umas 3 semanas, melhorou. Eu senti uma vez um peso, procurei um ortopedista, passou. Eu senti uma turvação visual. Então a história é muito importante. Surto, remissão. O exame físico é muito importante. O médico ir lá e comparar um lado com o outro, testar os reflexos, olhar o fundo do olho. Mas hoje em dia os exames ajudam muito. Principalmente a ressonância magnética, que consegue ver esses focos de inflamação. Que é isso? Esse exame é uma chapa, uma fotografia do cérebro, às vezes da medula, inclusive do nervo óptico, para mostrar se a doença... Porque para dizer que a pessoa tem esclerose múltipla, você tem que ter uma disseminação no espaço, mais de um foco em lugares diferentes. E você tem que ter uma disseminação no tempo, surtos em momentos diferentes da sua vida. Se você mostrar que houve vários surtos em fases diferentes, em locais diferentes, você vai estar diante de uma suspeita de esclerose múltipla. Olha como esse termo, às vezes, é mais pesado do que o que ele significa. E as pessoas carregam esse estigma. Por isso, às vezes, se deprimem ou se afastam da sociedade sem motivo. E hoje é uma doença cujo tratamento evoluiu demais. E o Brasil é referência para tratamento pelo SUS com relação à esclerose múltipla, com distribuição da maioria dos remédios, ainda não todos, mas com evolução ano a ano. Então é muito importante essa doença tratável e o Brasil ser referência tanto na distribuição de remédio como na produção de conhecimento em esclerose múltipla nos seus centros de referência. Apesar de ainda ser muito ruim com relação à reabilitação, acesso a pequenas cidades e estados, como com toda a saúde geral. Mas estamos evoluindo bastante. Além da ressonância, pode ajudar o líquor, aquele examezinho da coluna, tipo de meningite, e alguns outros exames que podem ser úteis caso a caso, como investigações no sangue, potencial evocado. Mas hoje a medicina na esclerose múltipla depende de exames alternativos junto com uma boa avaliação médica. Perfeito. Perguntas do pessoal de casa, começando agora com a da Silvana. Sinto formigamentos passageiros em vários locais do corpo e quando vou menstruar, tenho espasmos nas pálpebras e muita dor de cabeça. Será que tenho esclerose múltipla? Que médico procurar? Bom, na dúvida, é muito importante buscar ajuda médica. Nesse caso, tem vários sintomas aí que são neurológicos. Então, se fosse procurar um especialista, seria um neurologista. Também conversar com o ginecologista, porque existe uma associação com o ciclo menstrual. Agora, os exames, os sintomas dela não são característicos de esclerose múltipla. Normalmente não tem dor de cabeça, normalmente o quadro ele é fixo, dura mais que um dia, ele é localizado. Ela fala de formigamentos que vêm e vão, variam de lugar, parece estar associado com o ciclo menstrual, mas na dúvida, como a gente não está visualizando o caso, é melhor buscar um médico para entender a natureza desse sintoma. Mas adiante, de antemão, que não me parece clássico e nem característico de esclerose múltipla. Mesma coisa vale para ressonância. Hoje em dia, muita gente faz ressonância para várias coisas. E às vezes aparecem pontinhos brancos na ressonância, que podem ser da idade, que podem ser de enxaqueca. Então, nem sempre pontinhos brancos ou várias manchinhas são característicos. Você precisa colocar isso num contexto. Qual é o tipo de manchinha, qual é a característica, qual é o motivo pelo qual a pessoa fez a ressonância. Eu sempre recebo gente falando assim, olha, apareceu isso no exame. Mas você vai tirar a história e vai ver que aquilo é um achado de exame. Como é um exame muito sofisticado, ele é igual à nossa pele. Ele vai ter pontinhos, vai ter manchinhas, principalmente acima dos 40 anos. Então, isto é comum e nem sempre quer dizer esclerose múltipla. Cuidado no diagnóstico. Mais uma pergunta, por isso que não pode abrir o exame, né? Mais uma pergunta da Emília. Meu pai tem esclerose múltipla e é meio relutante quanto ao tratamento. Quais hábitos diários podem ajudar a minimizar os riscos de novos surtos? Primeira coisa é que tem tratamento. O tratamento ele pode ser feito pro surto, na hora. Na hora do surto, geralmente o tratamento é na veia, diminuir a inflamação rapidamente. O tratamento é sempre medicamentoso? Quase sempre ele vai incluir medicamentos, além de coisas não medicamentosas. Mas medicamento tem 2 tipos. Aquele pro surto, tá tendo um surto agora, tô com uma fraqueza, uma lesão inflamada. A gente vai diminuir essa inflamação. Só que entre os surtos também existe tratamento, que é um tratamento preventivo, para diminuir a taxa anual de surtos. Hoje em dia você tem medicamentos subcutâneos, intramusculares e até via oral, que são mais modernos, para tratamento entre os surtos. Então o tratamento entre os surtos é extremamente importante. Muito importante, porque vai espaçando e diminuindo o risco de sequela. Então essa história de ser relutante, tem que conversar com o médico. Por quê? Porque é uma doença um pouco imprevisível. A pessoa às vezes fica sem tratamento e acontece um surto que pode eventualmente levar a uma sequela. Então é importante tratar no surto e fora dele. Ficar sem tratamento só se o médico concordar com você. Às vezes tem um tempão sem surto, uma forma mais benigna, o médico
pode observar em alguns casos, mas de modo geral, com o diagnóstico, ao lado do seu médico, tratamento. Além disso, é importante ter uma vida mais regrada, evitar ficar perto de pessoas com infecções, fazer uma boa atividade física, controlar o sono, porque como não fumar, não fumar, e sabe que o tabagismo é um fator, bem lembrado, é um fator de risco independente. Ó, vitamina D baixa, tem que corrigir, porque é um fator de risco para doenças autoimunes, inclusive a esclerose múltipla. Tabagismo é um fator de risco para ter esclerose múltipla e ter surtos. Estresse, infecções, privação de sono, tudo isso é importante que você cuide. É prevenção de saúde. Exato. E também é prevenção de surtos. Então é importante para o pai dela, primeiro, rever essa questão de tratamento ou não, porque é chato. Às vezes você toma remédio para evitar um ou outro surto em 1, 2 anos. Mas vale a pena. Os trabalhos mostram que tratando, a chance de sequelas em 10, 20, 30 anos é muito menor. E hoje em dia, como você tem vários tipos de tratamento, você pode adequar aquele que cause menor incômodo ao paciente. Mas corrigir a vitamina D, evitar o estresse, evitar outras infecções, na medida do possível, claro. Sim. E evitar o tabagismo seriam recomendações muito boas. E além do tratamento medicamentoso, você tem psicólogo que ajuda, fisioterapia fundamental, fonoterapia, educador físico, nutricionista, tudo que ajudar na saúde ajudará na esclerose múltipla. A gente vai continuar, peço que você me espere um minutinho. Vamos continuar com perguntas sobre esclerose múltipla com o Dr. Leandro Teles. Giovana. Tenho um amigo que recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Qual a diferença dessa doença para a esclerose múltipla? São doenças completamente diferentes. Muita gente confunde por causa desse termo esclerose. Que confunde esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória. A esclerose lateral amiotrófica ficou muito famoso com aquele desafio do gelo. É verdade. Né? É uma doença também bastante importante, bastante conhecida, mas essa é uma doença que não é necessariamente autoimune. Ela pode ter uma versão genética e uma versão degenerativa. É uma doença onde você tem uma perda de movimentos, é uma doença motora, de perda do neurônio motor. É uma doença mais grave, mais rápida e com muito menos tratamento. Então é uma doença com uma sobrevida média de 3, 4 anos, pouquíssimo tratamento, muita questão de fisioterapia. Não tem nada a ver com a esclerose múltipla. Não tem nada a ver. Então são doenças diferentes. Uma pega o neurônio motor, a esclerose múltipla pode pegar sensibilidade, visão. Uma é autoimune, a outra é degenerativa. Uma tem uma sobrevida quase normal, a outra encurta, apesar que tem casos que duram muito mais. Um dos exemplos é o Stephen Hawking, né? Isso, aquele físico que foi motivo até de um filme recente, né? Então tem variações, mas as doenças não têm nada a ver uma com a outra. Cuidado para não confundir. EM, esclerose múltipla. Esclerose lateral amiotrófica, 2 mundos diferentes. Um dia vamos trazer uma pauta só sobre ela para clarificar um pouquinho essa doença que merece toda a atenção. Tá. Lembrando que dia 10 de junho nós todos temos um compromisso firmado, que é o lançamento do mais novo trabalho do Dr. Leandro Teles, Depressão Não é Fraqueza. Dia 10 de junho, aqui na Livraria Cultura da Paulista. Livraria Cultura é um evento gratuito, aberto a todos, então todos são nossos convidados. Vai ter uma palestra sobre o tema Noé Varreras, no teatro, dentro da própria livraria. Gostoso. Das 7 às 8 horas. E depois vai ter os trovadores urbanos, foto, autógrafo e aquela alegria de sempre. Mas quem quiser ter o livro desde já não precisa esperar o dia 10. Não precisa esperar, o livro está em pré-venda pela internet, começa a ser distribuído no dia 1 e a partir da semana que vem já estará nas grandes livrarias do país. A pessoa pode adquirir tanto o e-book como versão física e pela internet também receber em casa. Tá. E é sempre do jeito que o Dr. Leandro é. Fácil, a gente entende, informação com responsabilidade, informação confiável, né? Porque informação sem confiabilidade é pior, né? Então, com certeza. A informação é confiável. Desinformação. É desserviço e desinformação. Dr. Leandro Teles é médico, neurologista. Site do Dr. Leandro, leandroteles.com.br. Tudo com uma letra só, tudo, sem nenhuma letra dobrada, tudo simples. leandroteles.com.br. Instagram do Dr. Leandro, @neuroleandroteles. E o novo livro, Depressão Não é Fraqueza, dia 10, vai ser o lançamento, mas você já pode adquirir a pré-venda. Entra no Instagram do Dr. Leandro, que é Neuroleandro Teles, que seguramente lá você encontra todas as informações, não é isso? Perfeito. Neuroleandro Teles. Hoje, inclusive, vamos ter uma live bastante interessante com uma amiga sua, que é a Isabela Camargo. Hoje a OMS colocou o burnout dentro das doenças, do CID. Então é uma mudança de paradigma importante. Então hoje, 8h30, uma live lá sobre esse tema, burnout. Lá onde? Lá no Instagram.
Neuro no Leandro meu Instagram, Teles. no Instagram dela, vai ter lá uma live, a gente vai discutir essa questão, o que muda em burnout agora que ele está colocado dentro da classificação internacional das doenças, depois dessa reunião em Genebra da OMS, a partir de 2022, é uma doença. Estresse laboral, estresse crônico virou doença e vai ter agora, vai assumir um status que vai demandar prevenção e tratamento. O trabalho adoecendo a gente. Exatamente. Que coisa, né? Imperdível essa live. Parabéns, muito obrigada. Obrigado. Até breve.